Éder Borges, Beto Moraes, Bruno Seco, Carlise Fiatkovski, Guilherme Kilter, Olímpio Araújo e Sargento Tânia Guerreiro. 416-28-2025. Moção de apoio à anistia dos presos do 8 de janeiro. Em discussão, consulta com o vereador Éder Borges. Vai discutir? Então, com a palavra o vereador Éder Borges. Sob a proteção de Deus, dou início aos trabalhos dessa casa. 10h30 da manhã. Então, as pessoas que dizem que moções são inúteis e que nós perdemos muito tempo com moções, é importante registrar que em menos de 1h30 de sessão, com a pauta acumulada, não fosse essa moção, a sessão encerraria em poucos instantes. Essa moção trata-se do tema que mais mobiliza o Brasil nos dias de hoje. Essa moção vem com a ideia de espalhar pelo Brasil esse clamor, para que outras câmaras municipais e outras assembleias legislativas enviem em massa moções de apoio à anistia aos presos políticos do 8 de janeiro ao Congresso Nacional, com a finalidade de pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para pautar o regime de urgência da pauta da anistia. O Brasil vive um momento de mobilização popular que de longe supera as diretas já, e a movimentação pela anistia dos terroristas, comunistas, guerrilheiros, golpistas que tentaram um golpe de Estado neste país, aos moldes da ditadura do proletariado, a exemplo da desgraça que se passou em Cuba e outras tantas desgraças em outros países comunistas, que resultou numa conta final em mais de 100 milhões de mortes, países inteiros na miséria, repressão, perseguição a minorias, perseguição a homossexuais, perseguição a negros, perseguição a opositores. Tentaram fazer isso no Brasil, explodindo banco, sequestrando pessoas, e foram anistiados. Não tão somente foram anistiados, como até hoje recebem indenizações que não são pequenas, que todos nós pagamos. O Estado hoje paga indenização a terroristas. Enquanto isso, o que temos hoje em Brasília? Pessoas presas sem o devido processo legal. Enquanto há poucos anos o MST quebrava Brasília, uma mãe de família virou um símbolo nacional porque escreveu numa estátua com seu batom a frase "perdeu mané", e foi condenada a singelos 14 anos de prisão. E na atual conjuntura, a discussão, ou melhor, o clamor pela anistia dessas pessoas tem protagonizado as ações no Congresso Nacional e nas ruas. Deputados estão para parar os trabalhos da Câmara Federal enquanto esse projeto urgente não for pautado. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como outras figuras relevantes, convocam manifestações. Segundo números da PM, 400 mil pessoas compareceram à manifestação de Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo o Datafolha, 20 mil. Aí é bem ridículo. Mas consideremos os dados da PM, 400 mil. E no último domingo, na Avenida Paulista, segundo o Datafolha, 50 mil pessoas, girou em torno disso. Não houve dados da PM. Baseado nisso,
podemos considerar que pelo menos dobrou o número de participantes. 800 mil, 1 milhão quizás. Já estive na Avenida Paulista com 1 milhão de pessoas, eu sei o que é isso. Estive cantando com minha banda, os Reaças, inclusive, lá em 2015, pelo impeachment da Dilma. Só fazendo um parênteses. E divulgando, é claro, a minha banda de hard rock. Grandes, mega manifestações que reúnem o Brasil, clamando por justiça. E na internet, políticos e influenciadores publicam vídeos que circulam de maneira absurda. E devemos destacar aqui o vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, que até o momento dessa publicação ultrapassou 57 milhões de visualizações. Na verdade, eu escrevi isso há 2 dias, talvez já esteja em 60 milhões de visualizações apenas no Instagram. E vale a pena transcrever, eu transcrevi alguns casos que ele cita nesse vídeo, que vale a pena eu trazer a esse plenário e chamar a atenção do movimento feminista, porque tem mulheres que estão sendo injustiçadas. Vereador, temos 2 pedidos de parte, vereadora delegada Tatiana e vereador Bruno Seco. Ok, na sequência, presidente. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos, cabeleireira, foi condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime, escreveu, perdeu Mané em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é, se ela tivesse escrito fora Bolsonaro, em vez de perder Mané, teriam condenado ela da mesma forma? Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 28 de março de 23, quase 2 meses depois dos atos, no dia 8 de janeiro, em São Luís. Motivo da prisão, a acusação de que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília, mas até hoje não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato de que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos, vereadoras. Giovana, balconista, grávida de 8 meses. Grávida de 8 meses. Grávida. Chegou a Brasília no fim da tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas, ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento, em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas e que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília e poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua. Será aporofobia, como dizem agora? Ficou preso por 11 dias a Papuda. Como isso é possível? Ele estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro. Passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação e um local onde pudesse dormir. No dia seguinte, no dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve que fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar de Moraes. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Tem muitos nomes que eu vou abreviar o tempo dessa sessão. A questão é que, isso é importante dizer, iniciar os presos no dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva quando a democracia também errou em seu próprio espelho. Ou seja, quem de fato praticou atos de vandalismo, o que é bem diferente de golpe de Estado, completamente diferente de golpe de Estado. Golpe de Estado tentaram dar aqueles guerrilheiros, lá nos anos 50, 60, 70. Aí sim.
querem brincar de dar golpe, esses adolescentes aí de movimento estudantil, de juventude revolucionária, esse tipo de coisa. Revolução comunista é golpe. Agora, vandalismo, depredação de prédio público não é golpe. Pelo amor de Deus. A que ponto chegamos? A exemplo do ocorrido ontem nesta casa, da moção que repudiava as resoluções do CONANDA, que propagam o aborto nesse país, enchemos essa casa. Aquela moção foi trazida a nós por movimentos pró-vida que estão espalhando aquela moção pelo Brasil. E hoje eu inicio aqui um movimento de espalharmos moções pelo Brasil, pela anistia dos presos do 8 de janeiro. Não é uma questão ideológica. Isso é simplesmente uma questão de justiça. Isso é uma questão de ordenamento jurídico. Isso é uma questão de nós mantermos ou recuperarmos o mínimo do que nos resta de Estado democrático do direito. Anistia já! Passo à parte, senhor presidente. Vereadora Tatiana, primeira inscrita por parte, com a palavra. Por favor, vereadora. Vereador Éder, eu concordo plenamente com as suas palavras. Há muito tempo nós estamos falando na covardia, na injustiça e na desjustiça que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Nós temos condenações só para a gente ter uma ideia, são quase 500 condenados já pelo STF do 8 de janeiro. Nós temos 205 condenados a mais de 14 anos de prisão. A Débora ainda não foi condenada, né? Ainda está no processo, já tem 2 votos favoráveis para uma condenação de 14 anos. O que é totalmente ilógico pelos atos que ela perpetuou e tantas outras injustiças. Como bem disse o Bolsonaro no domingo, na manifestação, tem pipoqueiro, tem cabeleireira, tem muitos outros que foram lá em atos pseudo-terroristas sem qualquer arma. E não estou falando só de arma de fogo, não, vereador Éder. Eu estou falando de arma branca, também não estavam com facas, facões, foices ou qualquer outra arma branca. O que é um absurdo, o que é um absurdo, né? O próprio Bolsonaro nem no Brasil estava. E nós temos aí, teremos agora dia 13 de abril, e aqui eu já convido a todos, inclusive quem nos acompanha na TV da Câmara e nas redes sociais, dia 14, esse final de semana, a partir das 14 horas, nós teremos uma caminhada, a Marcha do Batom, justamente para pedir a anistia para esses presos políticos, não presos reais, presos políticos, né, do 8 de janeiro. Será então dia 13, a partir das 14 horas, o encontro será na Praça Santos Andrade, a caminhada vai até a Boca Maldita. Por que na Boca Maldita? Justamente em referência ao batom, né, o perdeu o mané, uma frase usada por um ministro da corte. Lembrando que o perdeu o mané é costumeiramente a frase utilizada pelos assaltantes, pelos traficantes, quando dizem, perdeu o mané na hora de assalto. Eu mesmo já aprendi pessoas que usaram essa exata frase. E o ministro Barroso usou em Nova York, numa conferência, né, quando o Bolsonaro perdeu a eleição. E isso é muito triste, uma frase costumeiramente usada por marginais, por assaltantes, por traficantes, usada por um ministro e replicada por uma cabeleireira sem qualquer histórico criminal. Então, é uma pegadinha realmente que a gente não entende. E por isso aqui eu elogio esse voto aqui, vou votar favorável. Obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereadora Tatiana. Um golpe sem armas, sequer armas brancas. É para dizer o mínimo ridículo, bizarro, chamar isso de golpe. É extremamente grave o que acontece no nosso país. E alguém pode vir dizer, e o que isso tem a ver com Curitiba? Curitiba é uma cidade do Brasil. Além de ter curitibanos que estão foragidos, tem curitibanos que estão na Argentina, que poderiam estar presos de maneira completamente ilegal. E o que Curitiba tem a ver com isso? Porque quando uma nação padece numa ditadura, toda a nação sofre, todas as cidades sofrem. E por que essa moção? Repito, para encorajar outras casas legislativas e nós atuarmos da maneira que nos cabe na pressão para que o Congresso Nacional paute a urgência do PL da anistia. Passo então ao próximo à parte, vereador Bruno Seco. Muito obrigado pela parte, vereador Eder Borges. Muito importante essa sua iniciativa da moção de apoio aos presos do 8 de janeiro, moção do qual eu tive a honra de ser um dos signatários. É inquestionável a força, a adesão popular para esse movimento pró-anistia dos presos políticos do 8 de janeiro que estão hoje enterrados em Brasília. Eu estive na Avenida Paulista neste último domingo, desde sábado estive na cidade de São Paulo, desde muito cedo estive na Avenida Paulista, acompanhei o movimento crescendo pró-anistia ali na Paulista. Digo tranquilamente, sem medo de errar, que não é um absurdo a gente dizer que é perto de 1 milhão de pessoas que estiveram presentes. A polícia soltou um dado não oficial de que foram mais ou menos 400 mil pessoas, mas eu estive presente e asseguro que tinha muito mais gente, muito mais gente. É um movimento que tem grande força, movimento que ganhou apoio de 7 governadores, inclusive o governador do Paraná, Ratinho, esteve presente. Então, realmente, a gente precisa destacar que é um movimento que ele é supra-ideológico, é supra-partidário, porque há injustiça acontecendo no Brasil, vereador Eder Borges. Pessoas que foram presas por conta de 2 palavras escritas com batom numa estátua. Eu nunca vi também um golpe com um vendedor de algodão doce, sabe? É um golpe sem armas, sabe? Então, é uma grande perseguição política que tem hoje no Brasil, né? Há injustiça em curso no nosso país, então é sim muito necessário com que a gente faça diversas moções para pressionar as pessoas que estão hoje destruindo a segurança jurídica do nosso país. Então é uma moção muito importante. Curitiba sempre vanguarda também em temas de relevância nacional. A nossa cidade, para mim, é a capital mais importante do país, mas também sou suspeito para falar, sou vereador dela. Mas ainda assim a gente tem sim também protagonismo também em temas que são de relevância nacional. Então é muito importante essa moção. Tenho orgulho de ser um dos signatários e lhe parabenizo por ela. Anistia já aos presos políticos do 8 de janeiro. Obrigado pela contribuição, vereador Bruno Seco. E agora, então, estou ansioso para ouvir as partes contrárias e ansioso para ouvir as mulheres desta casa que defendem as mulheres, as vereadoras feministas dessa casa defenderem essas mulheres que estão presas injustamente com penas desproporcionais por causa do 8 de janeiro. E fazer coro comigo, ditadura nunca mais, anistia já. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento para discutir. Vereadora professora Ângela, com a palavra. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia para quem nos assiste de modo online. É um tema que eu preciso concordar com o Eder Borges,
A gente não tem que falar só de Curitiba. Curitiba não é uma ilha, não está isolada, e tudo que acontece nesse país nos diz respeito, sim, tá? Então, nesse ponto, temos acordo. Embora de lados frontalmente opostos, né? Porque vocês têm trazido uma narrativa de que eram principalmente mulheres, senhoras, com a Bíblia embaixo do braço, que estavam passeando por Brasília, e que a mulher do batom, do nada, tirou um batom e pichou na estátua, e a gente sabe que essa é só uma narrativa para tentar livrar a cara dos que mandam, né? Tentar livrar a cara do Bolsonaro, do Braga Neto, do general Heleno e de tantos outros que foram indiciados. Daqueles que tramaram, inclusive, o assassinato do presidente da República, do vice e do presidente do Supremo. Então, é disso que nós estamos falando, né? Outra coisa que se fala, né, de golpe que não tinha nenhum estilingue, que não tinha nenhuma arma branca, que era com batom, né? Se fala isso, mas sabe o que eles tinham? Eles tinham conluio com as Forças Armadas. Isso vocês tentam colocar para debaixo do tapete, né? Então, eu gostaria de pedir para passar um vídeo que eu trouxe aqui para vocês, para a gente não deixar cair no esquecimento as imagens do 8 de janeiro. Que eu não sei vocês, mas era um domingo ensolarado que eu fiquei assistindo pela TV, chocada, né, com o que estava acontecendo, porque muito ao contrário, né, do que vocês falam, que eram pessoas no dia, passeando por Brasília, a gente viu meses de organização na frente dos exércitos. Nós vimos o agronegócio financiando, né, churrascada e tudo mais, ônibus sendo enviados para lá, né? Então, essas pessoas que estão com muito medo de que os golpistas sejam realmente punidos. Então, não é sobre essas pessoas que estavam lá no dia 8 de janeiro, não é sobre elas a anistia, é para livrar a cara dos que têm dinheiro, é para livrar a cara dos que tramaram contra a democracia, de quem estava ciente da minuta do golpe, daquele que foi para os Estados Unidos, de fujão que né? Então, é disso que nós estamos falando. Então, essas imagens mostram a violência, mostram a organização dessas pessoas, né? Destruindo ônibus, destruindo patrimônio cultural da humanidade, incendiando carros, né? Então, assim, antes do 8 de janeiro, teve atentado à bomba, teve uma série de coisas que não foram atos isolados, né? Era a trama de um golpe. E o Brasil já teve assim, um passado tenebroso anistiando golpistas, que, como o Éder também falou, hoje paga-se pensão para quem torturou, para quem matou, para quem desovou corpos, né, em várias praias brasileiras. Essas pessoas vergonhosamente recebem do Estado, né? São torturadores que fizeram uns tipos de tortura de maior excrescência, enfiavam ratos nas vaginas das mulheres. Falam de tortura aqui, mas todo mundo que foi julgado pelos atos do 8 de janeiro teve direito a ampla defesa. A ampla defesa. Todos tiveram direito a advogado, todos tiveram direito a se defender, muito diferente de quem na ditadura sofreu nos porões da ditadura, ou por acaso alguém foi para o pau de arara, alguém levou choque, alguém teve cobra no mesmo recinto, com mulheres inclusive grávidas, né? Nenhum deles teve.
Então, a ditadura foi uma vergonha, uma mancha na história do Brasil e que não pode se repetir. E eu tenho mais um desafio até para fazer. Quem concorda? O 8 de janeiro foi por quê? Porque pessoas que discordavam do resultado das urnas, vamos concordar com isso? Achavam que era injusto aquele resultado. Então, eu desafio a todos que apoiam o golpe que abram mão dos seus mandatos. Abram mão dos seus mandatos se não confiam nas urnas. Né? Porque nós aqui fomos eleitos por essa mesma urna eletrônica, que inclusive o próprio Trump, que vocês tanto veneram, já falou que é o processo eleitoral, agora, recentemente, que funciona e que é um modelo. Como que fica? Né? Outra coisa, dados dessa semana. O jornal O Globo publicou que 52% das pessoas são a favor da prisão do Bolsonaro. E também nessa semana saiu dados que 56% das pessoas são contra a anistia, porque se envergonham com cenas como aquela que passou nesse vídeo. Vocês ficam tentando minimizar, dizendo que é só um batom. Não, foram 5 crimes. Foram 5 crimes. A Débora não estava lá de inocente. A Débora estava lá porque e foi condenada, foi indiciada por abolição violenta do Estado Democrático e de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado com violência, associação criminosa armada e deteriorização do patrimônio tombado. Então, a Débora não estava lá de inocente, por isso 14 anos de prisão. E vocês vêm com essa narrativa querendo firmar na cabeça das pessoas que ela é uma pobre coitada, muito inocente, e que por isso, né, que ela foi condenada. Eu acho muito engraçado quando o Éder fala de presos políticos, né? Presos políticos. Nossa, só um momento. Presos políticos, lá na ditadura empresarial militar de 64, onde as pessoas foram torturadas, onde foram mortas, onde muitos desapareceram, esses eram presos políticos. Esses de agora, do presente, são presos porque atentaram contra a democracia, que todos nós aqui deveríamos defender, né? Porque, mais uma vez, volto a repetir, quem não defende a democracia não devia nem estar aqui. Tá? Então, Éder também falou do PL, que está fazendo uma obstrução lá no Congresso até que se vote, né, a anistia. Devia se envergonhar de falar disso. Deveria ter vergonha de o Congresso estar parado com tanta coisa importante para fazer, porque querem livrar a cara daqueles que devem sentar nos bancos dos réus e serem presos. Tá? Então, deveria ter vergonha de falar isso. Então, eu encerro por aqui e quero dizer que anistia não e prisão para todos os golpistas, especialmente para o chefe da gangue, que é o Bolsonaro. Não sei se eu tenho a partes. Tem a partes, vereadora delegada Tatiana, vereador Bruno Seco e vereador Éder Borges, assim Vossa Excelência entender. Não, eles podem se inscrever para falar na fala deles. Obrigada. Continua em discussão o requerimento para discutir vereadora Wanda de Assis. Na sequência, vereador Guilherme Kilter e vereadora Laís Leão. Bom dia, vereadoras, vereadores, bom dia à mesa, senhor presidente. Bem, acho que a primeira coisa que eu quero afirmar é que subo nessa tribuna para dizer que eu tenho compromisso com a defesa da democracia. Com a defesa da democracia. E quem defende a democracia não pede a anistia para aqueles que atentaram contra a democracia,
contra o Estado de Direito no 8 de janeiro de 2023. Mas é sabido que esta casa pleiteia hoje um aplauso aí, um pedido de anistia. Não, eu não concordo. Já vou dizendo que meu voto é não. Eu não quero que sejam anistiados e anistiadas aqueles e aquelas que não respeitaram as decisões das urnas e quiseram dar um golpe de Estado, orquestrar um golpe de Estado. Tem nomes, a professora Ângela acabou de citar aqui os nomes dos organizadores do golpe contra o Estado brasileiro, Estado Democrático de Direito. Sou totalmente contrário. Então, fiquei pensando, enquanto ouvia aqui a fala de vocês, que defendem que não sejam punidos os que atentaram contra a democracia, e atentar contra a democracia é crime. Então, como devem ser julgados os criminosos? Punidos, eles devem responder por isso, devem ser presos. Então, fiquei pensando, quem é inocente pede o quê? Justiça. Quem é inocente pede justiça. Quem é culpado é que pede anistia. Quem é culpado nem espera o julgamento, foge. Então, acho que nós temos que tratar as coisas bem abertamente. Querem defender a anistia, assumam que também são golpistas. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu não sou golpista. E eles tentaram dar um golpe. Lá não tinha gente inocente, não. Lá tinha homens e mulheres, todos com uma intenção de destruir o resultado das urnas. Imaginemos nós aqui em Curitiba, se a segunda colocada nas urnas, que disputou com Eduardo Pimentel, tivesse no dia seguinte juntado os seus bolsonaristas, os seus amigos e tomado a prefeitura. Não, né? Eu ia defender que fosse respeitado as urnas. As urnas. Respeitar a democracia. Mas eu quero aqui dizer algumas coisas para vocês. Então, os atos em prol do Bolsonaro já foram bem maiores. Os atos pela anistia do Bolsonaro estão diminuídos, estão flopando. No Rio de Janeiro, na verdade, segundo a USP, foram 18 mil, e em São Paulo foram 45 mil. Mas quero dizer para vocês que, como nós estamos num Estado democrático de direito, nós vivemos uma democracia, vocês podem continuar chamando atos. E eles podem ser maiores ou menores, mas têm o direito de se manifestar. Isso só é possível na democracia, que eu defendo e que eu aceito, que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Quando perde, me organizo e sigo a luta. Eu não vou organizar golpe com os meus. Então, acho importante reforçar isso, que passem aqui os dados verdadeiros das manifestações, não fiquem dizendo informação não verdadeiras. E também é bom saber que 56%, segundo o Datafolha ontem, já assumiu que 56% da população brasileira não concorda com a anistia, quer que a justiça seja feita. Não eram velhinhas, já foi dito aqui, né? Eram tudo pessoas bem com intenção de derrubar a democracia brasileira. Então, não vem aqui pregar que tinha idosinhas para quem eu tenho que defender, não, que eu defendo outros direitos de idosas, não que ela saiu dando golpe de Estado. Então, o 8 de janeiro, para vocês e para todo mundo que nos escuta, não foi um ato isolado. Já tem acontecido várias tentativas criminosas. Tem que responder por a queima de ônibus, por a bomba no aeroporto, pela tentativa, o plano para matar autoridades do país, como o presidente, vice-presidente, presidente do Supremo. Quem organiza um plano para matar pessoas é o quê? É criminoso, ainda bem que foi descoberto antes. Senão, nós nem estaríamos aqui, né? Teríamos na história do Brasil um golpe de Estado e o Exército depois cometendo as violências, aí sim, as violências que já cometeram no passado. E todas nós, e eu tenho isso muito comigo, eu aprendi sobre a ditadura com pessoas
que vivenciaram a ditadura e sobreviveram e contam essa história. E aqui em Curitiba eu quero saudar o movimento R64, 68, é o movimento 68, que é um movimento que resgata a história da ditadura e mantém viva essa memória para que a gente não repita no Brasil a ditadura. Pessoas que tiveram seus familiares afastados, vitimados, os que sobreviveram, que estão aqui em Curitiba. Então, saudar esse movimento que foi quem me informou para entender que não podemos nos calar, não podemos nos omitir e aceitar que se implante ditadura de novo. Então, tudo isso tinha a intenção de ser uma intervenção militar. Que história é essa de dizer que não tinha armas? Pelo amor de Deus, vai dizer que aquele povo estava ali fazendo toda aquela violência sem proteção do exército com quem eles tinham combinado o plano? Não, né? Acho que ninguém no Brasil acredita nisso. O Bolsonaro também, para quem um monte de gente aí está pedindo anistia com essas moções de apoio à anistia, ele não está nem ligando para vocês, sabem disso, né? O Bolsonaro não está nem aí com as que vocês estão chamando de velhinhas, de manicures, de cuidadoras. Não, ele não está nem aí para essas pessoas, que também devem responder porque cometeram um crime. Mas quem mais deve responder deve ser os organizadores. Por isso, o Bolsonaro precisa responder, precisa ser preso. A ditadura do judiciário é uma ficção que vocês estão criando. Como assim? O judiciário pega os casos, julga, aí vocês vêm aqui e invalida o que faz o nosso Supremo? Como assim? Vocês estão acusando que o judiciário está agindo errado, que era para não considerar esses casos. Não, é incoerente. A verdade é que Jair Bolsonaro está desesperado, pede anistia antes mesmo do julgamento. E o filho, Eduardo Bolsonaro, fugiu para os Estados Unidos também, né? Antes de ser indiciado. Por que será? Eles só revelam que sabem que tem culpa no cartório quando fazem esses gestos. E na praça e na Avenida Paulista, eu acho que também continuou a falar várias mentiras. Acho que o Bolsonaro deve, todos eles, né? Se defender da forma correta. Reconheçam. Se naquele dia tivesse sido possível permanecer nos três poderes, como era a intenção, ocupar os três poderes, teria derrubado a democracia do Brasil. E é preciso voltar para a disputa eleitoral, que eu espero que sejam derrotados, mas é por esse o caminho se querem voltar para lá, porque o Brasil não vai aceitar a ditadura. Junto a isso, seguiremos, eu e todas as pessoas que defendem a democracia, defendendo as pautas do interesse da classe trabalhadora. E hoje, as nossas principais pautas em defesa da democracia sem anistia, pelo fim da escala 6x1, pela taxação das grandes fortunas e o fim da cobrança de impostos para quem ganha até R$5.000. Mesmo que vocês sigam apresentando moções de apoio à anistia, nós seguiremos dizendo sem anistia, dizendo ditadura nunca mais, porque nós aprendemos, fomos nós, homens e mulheres que acreditam na justiça social, que lutou e derrubou a ditadura militar no Brasil. E a ditadura não foi um momento, não foi brincadeira, não foi simples. A ditadura matou pessoas, violentou pessoas. Até hoje existem pessoas que desapareceram e os familiares não sabem os paradeiros dos corpos. Isso foi obra da ditadura militar, que a história condenou. Bem depois a história condenou e não se repetirá. Sem anistia, prisão para os golpistas e eu legitimamente posso falar, ditadura nunca mais. Obrigada. Em a parte, vereadora delegada Tatiana, vereador João Bétriga, vereador Bruno Seco e vereador Éder Borges.
para vocês, eu não vou conceder. Vocês podem se inscrever na fala dos próximos que estão aí para fazer a discussão. Próximo vereador inscrito, vereador Guilherme Kilter. Bom dia, caros colegas vereadores, bom dia, presidente, obrigado pelo tempo. Gostaria de começar minha fala hoje dizendo que o Brasil clama por justiça. O Brasil e os brasileiros clamam por justiça. Nesse final de semana, nesse domingo agora, estive na Avenida Paulista, onde centenas de milhares de pessoas estavam reunidas pedindo anistia dos presos políticos. Anistia a pessoas inocentes presas preventivamente, por seu conhecimento, vereador Ângelo, acusadas de crimes absurdos, sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, que estão presas até hoje. Pais e mães de famílias. Como não lembrar do Clezão, que morreu na cadeia por decisão do Alexandre de Moraes, que não quis soltar, apesar da manifestação da PGR. Esse sangue está nas mãos dele. Inclusive, senhor Alexandre de Moraes, você é um psicopata, você é um mafioso, um criminoso, que prende pessoas inocentes. E Hugo Mota, presidente da Câmara, é um omisso, que não pauta anistia, mesmo diversos partidos pedindo, mesmo diversos deputados clamando. Eu gostaria de reverberar aqui a fala do nosso presidente, domingo na Avenida Paulista, em inglês, apesar da pronúncia dele em inglês não ser das melhores, é muito melhor do que a pronúncia em português da Dilma, do Lula e da Janja, todos juntos. Ele diz o seguinte, espera aí que saiu aqui a minha anotação. Aqui. Popcorn and ice cream sellers were sentenced for coup d'état in Brazil. Está aí a pronúncia correta. Traduzindo, vendedores de pipoca e sorvete foram presos por golpe de Estado no Brasil. E aqui eu gostaria de nominá-los. O senhor Otoniel Francisco da Cruz, o sorveteiro ambulante de 45 anos, morador de Porto Seguro, na Bahia, que vendia picolé na praia com uma renda mensal de até R$2.000. Foi preso em Brasília sem prova nenhuma de envolvimento direto com os atos violentos. Foi condenado a 14 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O pipoqueiro, o senhor Carlos Antônio Elfer, empresário de 55 anos, morador de Lajeado e dono de uma microempresa de pipocas gourmet e produtos caseiros. Estava em Brasília durante os atos, mas não há registro nenhum de vandalismo ou violência direta, e mesmo assim ele foi condenado a 13 anos de cadeia e 6 meses por golpe de Estado e associação criminosa. Enquanto bandidos corruptos foram condenados a mais de 400 anos de prisão, hoje estão soltos, fazendo festa, pulando carnaval em Copacabana, pessoas inocentes são condenadas e presas preventivamente. E aí vem o psicopata do Alexandre de Moraes dizer que das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. Ora, senhor Alexandre de Moraes, solte eles então, solte os 43 idosos, para que não morram na prisão como o Clezão e fique sangue nas suas mãos. Por exemplo, um desses idosos, dos 43 idosos citados pelo Alexandre de Moraes, é o Jorginho Cardoso de Azevedo, que tem 63 anos, é pai de 3 filhos e trabalhava no ramo da agricultura. Ele, inclusive, é portador de múltiplas comorbidades comprovadas com laudo médico, mas ainda assim foi condenado à prisão em cárcere privado. Chegou à Praça dos Três Poderes às 6h50, após as depredações, segundo a própria Polícia Federal. A PF do Lula falou que ele não participou e ele está preso, condenado a 17 anos. O Brasil clama por anistia. O brasileiro de bem anseia por anistia. E não é aqui, ninguém está pedindo anistia do Bolsonaro, até porque ele não é criminoso, ele não é bandido igual Lula, ele não é condenado a nada, ele não precisou que o STF fizesse um malabarismo para anular seu processo, para que pudesse ser presidente. Ninguém está falando disso aqui. Vocês aqui, as vereadoras do PT, do PSOL, desvirtuam essa questão porque se recusam a defender pessoas inocentes e, portanto, vocês também são omissas e covardes.
A tentativa de colocar a anistia como sendo ao Bolsonaro é uma mera desvirtuação do foco dessas diversas centenas de pessoas inocentes presas preventivamente. Pais e mães de família, muitos com pouca renda, em situação de vulnerabilidade. Olha, o Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos, estava dentro de um prédio público sem prova de vandalismo ou violência alguma, foi condenado a 14 anos de prisão. Como não lembrar do Clezão, que morreu em 2024 na Papuda, deixando 2 filhas e uma esposa. Teve pedido de liberdade provisória do Ministério Público e foi negado pelo Alexandre de Moraes e morreu na cadeia. Isso vai ficar marcado na história do Brasil como um ditador da toga que atrapalhou, que manchou a história do Brasil, prendendo pessoas inocentes. Hoje o nosso pedido é um só: anistia já, que essas pessoas inocentes sejam liberadas para poder passar o resto das suas vidas com as suas famílias e não precisem morrer na prisão. Nós vamos continuar pressionando, vamos continuar nos manifestando. Enquanto nós estivermos aqui, haverá luta em prol dessas pessoas inocentes. Passo agora aos apartes. Primeiro vereador aqui inscrito, vereador João Beto, por favor, com a palavra. Obrigado, vereador. Parabéns pelas palavras. Acredito que essa moção deva ter voto nominal, inclusive. O que me surpreende é a hipocrisia do PT e do PSOL, que passam pano para o MST, que anos atrás entrou no Congresso e quebrou tudo no Congresso. 14 anos de cadeia para o MST, porque eles andam com foice. E a mulher do 8 de janeiro, a Débora, anda com batom. Mas para o MST, que é um bando de vagabundo, a Ângela do PSOL e a Wanda do PT não querem prisão para esses vagabundos do MST que nem CNPJ tem. Fazem crime, invadem propriedade e já quebraram o Congresso Nacional. Inclusive, o José Dirceu teve seus processos anulados pelo STF. José Dirceu, que é um bandido, um corrupto. Esse tipo de pessoa teve uma espécie de anistia do judiciário. E quem o judiciário está punindo? Pessoas que vão lá e depredam o patrimônio público. Não tinha um tanque militar na Praça dos Três Poderes, não tinha o exército nas Praças dos Três Poderes, tinham apenas manifestantes. Ora, que haja uma pena de depredação de patrimônio público, não uma pena de 14 anos para uma mulher que apenas pintou uma estátua com batom. Aqui em Curitiba, teve uma marcha de feministas, anos atrás, na Praça da Mulher Nua, perto do Shopping Miller, onde também utilizaram uma tinta para pintar aquela estátua com o símbolo do feminismo. E aí, o que aconteceu com os manifestantes? Houve algum tipo de punição? Não, não houve. Hoje o judiciário, ele é apenas ideológico no nosso país. Pune as pessoas de acordo com a ideologia. Se fosse de esquerda, os manifestantes que estavam na Praça dos Três Poderes, se tivessem pichado a estátua com algum dizer elogiando a esquerda, eu tenho certeza absoluta que apenas iriam limpar a estátua e ponto final. Isso que acontece no Brasil no dia de hoje é perseguição aos manifestantes da direita. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Gostaria de lembrar também a vereadora do PT, que falou aqui em cima que as manifestações do Bolsonaro já foram maiores. Ora, chama a manifestação, vereadora. Chama o PT, o MST, o PSOL, todo mundo vai para a rua. O Boulos fez isso, lá não deu 20, 30 mil pessoas. Agora a gente encheu a Paulista inteira, 400, 500, 600 mil pessoas. Eu quero ver uma manifestação do PT dar tudo isso de gente. Fica aqui o desafio, a convocação. Próximo vereador, delegada Tatiana. Vereador Kilter, é interessante como a esquerda tem o mesmo discurso, né? Olhem só que ironia. Professora Ângela, a senhora não concedeu a parte, não gosta, né, que a gente replique suas falas, mas a senhora comparou as pessoas que estão sendo condenadas a 14, a 17 anos de prisão nesse pseudogolpe com torturadores que inseriram ratos em vaginas de mulheres. É sério isso mesmo? Eu não consegui acreditar quando eu vi essa comparação, essa analogia esdrúxula e inverídica, falaciosa. Não tem nada a ver o que aconteceu no 8 de janeiro. Eu vi as imagens que a senhora trouxe e digo o seguinte: houve uma baderna sim, e eles devem ser punidos.
mas punidos pelo crime de dano qualificado previsto no Código Penal, como tantas outras pessoas que cometeram danos foram. Agora, no 8 de janeiro, por essa razão, eles foram considerados terroristas. E mais, a senhora mesmo bem disse, isso aconteceu num domingo. Golpe de Estado em recesso? Sério mesmo isso? A senhora trouxe as imagens aqui, as piores, né, que já vistas, todas da parte de fora e poucas da parte de dentro do Congresso Nacional e dos órgãos de justiça. Mas onde estão as 181 câmeras desaparecidas? Eram 185, professora Ângela, mas apenas 4 foram apresentadas pelo ministro à época, o Dino, que hoje inclusive preside, né? Hoje inclusive está na Corte Suprema de Injustiças. E eu lhe peço, onde estão, você não tinha nada a esconder, por que não apresentar as 181 câmeras com diversas filmagens que foram sonegadas pelo chefe da Justiça? E ainda lhe pergunto, professora Ângela, a senhora que trouxe aqui o debate, não é mesmo, vereador Kilter? Onde estão as demais filmagens com as armas, que a senhora diz que teve armas brancas? Onde mais estão? Continuamos aqui sem respostas. A senhora traz uma retórica, quem fez a baderna deve sim ser punido com penas proporcionais ao crime de denunciação caluniosa, que é uma pena de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos, muito diferente daquelas que estão ocorrendo. Então, eu só tenho que imaginar que nós continuamos aí com a injustiça. E lembrando ainda, vereador Kilter, nós não temos, essas pessoas do 8 de janeiro não estão tendo direito a um dos princípios basilares de processo penal, que diretamente também são princípios de direito penal e princípios constitucionais, que é o duplo grau de jurisdição. Onde está o duplo grau de jurisdição? Foram condenadas ou estão sendo condenadas pelo STF, mas elas não têm corte privilegiada. Elas não têm corte privilegiada. São pessoas comuns do povo que deveriam estar sendo julgados pela corte comum, mas elas não têm direito ao duplo grau de jurisdição, porque não tem outro órgão que possa ser recorrido. Isso é uma grande injustiça, uma pena que nós vivamos num Brasil onde a justiça não existe, onde os princípios são só para os amigos da corte. Obrigado, vereador Kilter. Obrigado, vereadora. Muito bem lembrado por Vossa Excelência. Nenhum desses manifestantes tem acesso ao devido processo legal, sem direito de ampla defesa, sem direito sequer de acesso aos autos, quem dirá serem julgados no STF sem foro privilegiado. É absurdo atrás de absurdo, que só mostra e evidencia uma perseguição política, uma ditadura da toga no nosso país. Vereador Marcial, com a palavra. Obrigado pelo à parte, vereador Kilter. Eu quero reforçar que nós não vivemos em um momento de normalidade institucional. Nós não vivemos em um Estado de Direito. Os apontamentos da vereadora Tatiana muito bem pontuaram que regras básicas do processo penal, direitos fundamentais, naturais dos cidadãos brasileiros, foram simplesmente ignorados para uma narrativa construída de golpe a ser supostamente executado no dia 8 de janeiro. E isso não vem de agora. Falou-se aqui nesta Câmara que deve se deixar para a decisão do voto, para a decisão popular. Mas olhemos a história desse Estado aqui que estamos agora, história recente. Em 2018, tivemos o deputado estadual mais votado do Estado do Paraná sendo cassado, perdendo seu mandato por uma decisão, novamente, sem fundamento legal razoável, a partir de interpretação das cortes superiores desse país. Mais recentemente, no mesmo Estado do Paraná, olha como nosso voto foi respeitado. Deltan Dallagnol, deputado federal mais votado do Estado do Paraná, perdendo novamente o seu mandato, mais uma vez sem legislação que fundamentasse essa decisão. Então, de que forma vamos confiar no voto, se os representantes desse Estado que estamos aqui não têm o seu mandato respeitado pelas cortes superiores? E vamos descontar isto em quem? Nas famílias, nas senhoras, até nas crianças que estavam presentes
na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, porque não podemos esquecer, e nós fizemos as denúncias em relação a isso à época, que após os atos de 8 de janeiro, sim, tiveram badernantes, sim, tiveram pessoas cometendo crimes, e essas pessoas têm que ser punidas. Não a criança e o idoso que foi concentrado junto aos baderneiros no ginásio de Alexandre de Moraes. Se vocês estiverem lembrados, isso aconteceu. Crianças e idosos sendo levados sem uma individualização das suas condutas. O que isso quer dizer? Sem afirmar o que cada um cometeu de crime. E essas pessoas, até hoje, muitas delas, em prisão preventiva, sem a possibilidade de contraditório. Nós não vivemos normalidade institucional em nosso país. A nossa Constituição não está sendo respeitada. E o que nos sobra é apenas, infelizmente, esse desejo de anistia. Não é a palavra correta, a vereadora Wanda estava certa em falar, anistia para quem é criminoso. Mas como é que você imputa crime sem decisão judicial? Por meio de um tribunal político, como é reconhecido ser o Tribunal Superior Federal, Supremo Tribunal Federal? Então, diante de decisões políticas, é verdade sim, temos presos políticos. E o que nos sobra, já que a lei não se cumpre, já que a Constituição não se cumpre, nos sobra apenas a anistia. Anistia sim. Obrigado, vereador Marcial. Vereador Éder Borges, por favor, com a palavra. Obrigado, vereador Guilherme Kilter. A professora Ângela diz que eu deveria ter vergonha em falar em obstrução. Obstrução é uma coisa que a esquerda sempre usou no Congresso. Mas agora, vergonha deveria ter ela por se dizer defensora das mulheres e defender que uma dona de casa sem antecedentes criminais seja condenada a 14 anos de prisão, assim como outras donas de casa, outras pessoas simples, mulheres. Talvez o problema seja justamente esse, não tem antecedentes criminais, porque nós sabemos que a extrema-esquerda defende bandido, tigrão com senhorinhas, tchutchuca com traficante, com ladrão, com estuprador. Dizem sem anistia, 14 anos de prisão para mulheres que estavam no lugar errado na hora errada. Mas regalias, saidinha para estupradores hipócritas. Vem dizer que defendem a democracia, enquanto defendem o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, enquanto puxam o saco e tem como ídolo Fidel Castro e Che Guevara, lá em Cuba. Que palhaçada é essa? Mas também tem que fazer a piada, tem que fazer uma graça. Dizer que as manifestações da direita estão flopando, né? Vocês viram, eu mostrei aqui nessa casa a manifestação contra a anistia desse pessoal da esquerda que teve aqui em Curitiba, que foi uma coisa assim, simplesmente bizarra, que tinha um cara lá com uma fantasia, com um rabo, fazendo uma interpretação, uma coisa assim para assustar a criança e uma verdadeira comédia para pessoas adultas. Enfim, não dá para levar a sério esse povo que diz que tinha um mega plano para matar o presidente. Um plano sem armas, que ocorreria num domingo de sol, e só não funcionou porque teve um carinha lá que pediu o táxi e o táxi não parou. Foi mal sucedido por isso, senão o Brasil hoje viveria sob as garras da ditadura militar e por aí vai. Vereador, só lembrando que tem mais 2 ainda inscritos para a parte, por favor. Estou satisfeito, agradeço a parte. Obrigado. Obrigado, Éder. Por favor, vereador Olímpio, com a palavra. Eu acho muito engraçado, né? Porque elas colocam as pautas, atacam a direita, atacam manifestantes que foram vítimas de uma armadilha e saem do plenário quando não querem ouvir o que a gente tem para falar. Eu também acho muito engraçado o posicionamento de pessoas que defendem
a anistia de terroristas, de guerrilheiros, de assassinos que durante o regime militar matavam os próprios companheiros para colocar culpa no regime. Tudo registrado e documentado. Pessoas que defendem grupos terroristas como o Movimento do Sem Terra, que nesse momento está organizando invasões em 8 estados do Brasil. Já invadiram mais de 11 propriedades, ao que se tem 30 informação segundos. até o momento. Também invadiram prédios públicos. Nesse momento, esse movimento de bandidos que não tem nem CNPJ, que manipula pessoas carentes para conseguir os seus objetivos políticos, está invadindo prédios públicos. Mas esses vagabundos criminosos não precisam ser punidos pela justiça. Se fossem eles presos agora, a Wanda de Assis, a professora Ângela e os demais vereadores aqui da esquerda estariam choramingando Obrigado, e vereador. pedindo por anistia. Encerramos o tempo. É muita hipocrisia. Próxima vereadora inscrita para discutir, vereadora Laís Leão, do PDT. Bom dia a todas as vereadoras, a todos os vereadores, a nossa mesa, a quem nos acompanha, aos servidores dessa casa. Bom, tem alguns pontos aqui, eu acho que foi uma discussão bastante produtiva, está sendo uma discussão bastante produtiva. O vereador Éder, o pessoal está até derrubando as plaquinhas ali. O vereador Éder falou no começo da fala dele que se não fosse essa discussão, nós teríamos encerrado a sessão de uma maneira muito precoce. Discordo, vereador, porque a gente ainda tinha o grande expediente com 4 vereadores inscritos, muitas coisas para falar. Então, eu entendo que, na verdade, a gente está inviabilizando a fala ordenada de vários vereadores aqui. Mas, visto que estamos aqui e que o procedimento adotado foi esse, vamos seguir dentro desse rigor, porém, deixando muito claro que eu discordo e eu acredito que o senhor deveria usar os momentos adequados para fazer as discussões pertinentes. Vereador Éder, eu acho que a sua fala aqui, com a devida vênia, com o devido respeito, é uma completa alucinação histórica, jurídica, narrativa. Eu sugiro que quando o senhor quiser alucinar aqui nessa casa, na verdade, assim, a minha sugestão inicial seria que essas alucinações fossem feitas nas redes sociais próprias de cada um dos vereadores. Porém, se for para fazer nessa casa, vamos utilizar o lugar correto, pequeno expediente, grande expediente, onde os vereadores têm espaço para falar da pauta mais variada que gostariam. Então, essa é a minha sugestão inicial para os colegas. Quem sabe a gente consiga ter um debate, um espaço mais qualificado e adequado ao regimento dessa casa. Uma coisa que me deixa muito confusa com relação a essa discussão sobre a anistia, sobre 8 de janeiro, é essa certa firula narrativa sobre defender depredador de patrimônio público. Me parece muito confuso ver uma bancada que muitas vezes sobe aqui para bradar falas como bandido bom é bandido morto, para vir aqui defender bandido? Defender depredador de patrimônio público? Esquisito demais. Vejam, a lei que está sendo votada, não está sendo votada, mas que está em pauta na Câmara Federal, que os senhores querem e defendem que se obstrua a pauta da Câmara Federal para que essa lei seja discutida, essa lei, ela estabelece, eu vou até ler aqui o trecho certinho, o artigo 1º da legislação. Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares e em qualquer território, lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 2022 ao dia da entrada em vigor dessa lei. Curioso, né? A data utilizada, pós-segundo turno. Abrangendo financiamento, abrangendo organização,
abrangendo apoio, a gente não está falando só das pessoas que estavam lá no dia 8 de janeiro. Eu tenho certeza da inteligência dos meus colegas aqui de entender que isso tem todas as caras de instrumento para parecer muito de um belo de um jabuti nessa legislação, para anistiar financiador, organizador de golpe de Estado. E aí? Outro questionamento que me aparece sempre que eu ouço essas argumentações. Vejam, vocês sabem, meus colegas, que eu tento ser uma pessoa que preza sempre pelo diálogo, pela sensatez, converso com todos dessa casa, tenho relativa proximidade com a grande maioria daqui, temos um diálogo muito bom, mas me surgem questionamentos que eu não consigo compreender quando eu ouço. Por exemplo, eu não vejo ninguém falando aqui dos PMs, dos policiais militares, que foram feridos no dia 8, são pelo menos 54. O que esses policiais militares imaginam das pessoas que os feriram e que os machucaram porque estavam lá depredando patrimônio público e pedindo golpe de Estado? Ademais, foi falado aqui algumas vezes a palavra bizarrice, é bizarro. Os senhores sabem o que eu acho bizarro? Eu acho que é bizarro a gente ter evidente delito com prova, vídeo, foto, testemunha, e os senhores quererem passar pano. Vir aqui gastar tempo da Câmara Municipal para passar pano para depredador de patrimônio público com prova evidente de atentado à democracia. Dentro de uma casa de leis, dentro de uma casa democrática. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Nesse domingo, saiu uma pesquisa da Quaest falando que 56% dos brasileiros acham que os presos de 8 de janeiro devem continuar presos. 56%. 56% é maioria. Então, quando os vereadores vêm aqui e falam que o Brasil clama por justiça, o Brasil clama por anistia, que Brasil? 56% não concorda com o que vocês estão falando. Por isso que eu falo, no começo da minha fala, que isso é alucinação. Não é porque a bolha de vocês concorda com uma coisa que todo mundo concorda. Novamente, reforço aqui a demanda de que a gente evite essas firulas narrativas. Ficam distorcendo, distorce um pouquinho daqui, distorce um pouquinho dali, para não encarar o fato que 56% dos brasileiros acham que essas pessoas têm que sim continuar presas, porque depredaram patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico, patrimônio público, e atentaram à democracia. Eu me pergunto, para finalizar oficialmente a minha fala, é injusto prender quem atenta à democracia? Eu e 56% dos brasileiros não acham que é injusto. Sem anistia, e vou considerar partes caso tenham vereadores que não tenham falado ainda. Vereador Pier Petruzziello. Obrigado, vereadora Laís Leão. Máximo do respeito ao seu posicionamento. Você é uma das vereadoras que eu mais tenho respeito e carinho nessa casa, mas é importante se posicionar nesse momento. Em 2017, essa Câmara foi invadida literalmente. Você não estava aqui e hoje me alegro ver uma parlamentar tão bem posicionada aqui na Câmara. Em 2017, urinaram aqui dentro, liderado pelo PT e pelo PDT. Os sindicatos bateram, inclusive, numa vereadora, a vereadora Manfron. O sindicato não responde, o sindicato apenas recebeu uma multa. Nós tivemos vidros quebrados e só para quem não sabe, a questão histórica é um dos motivos que nós não podemos receber pessoas aqui dentro, porque o patrimônio aqui, lá em cima, nós temos, ele é tombado e então não pode entrar pelo bombeiro muitas pessoas. Com relação à sua fala, eu gostaria de ponderar o seguinte também. Você traz, e vou chamar de você pela liberdade que eu tenho com você aqui no plenário, você aponta uma pesquisa da Quest que diz que 56% dos brasileiros acham. Isso não é achismo. Ou é direito ou não é direito. Quem estudou direito sabe, ou é lei ou não é lei. A lei tem que valer para um, ela tem que valer para o outro. Colocaram todo mundo numa mesma redoma, todas as pessoas que estavam lá fizeram os mesmos atos, então prende-se da mesma forma todas as pessoas. Isso não é achismo.
A crítica aqui é, e muito coerente, ela precisa ser feita, é quem quebrou o quê? Quem pichou o quê? Quem portou arma ou não? É assim que o direito sempre foi estabelecido de todos os crimes. Quando você invade um banco, tem aquele que pensou em invadir, tem aquele que colocou a arma na cabeça do segurança e tem aquele que roubou o dinheiro. Apenas dos três ela não é igual. Quem pensou no crime, são várias tipificações penais. Então, com todo respeito, essa pesquisa Quest, ela não representa absolutamente nada. Porque eu achar ou eu não achar, não interessa. Eu sempre digo, não é pela direita, é pelo direito. São coisas diferentes. Com todo respeito, não pode se pegar uma pessoa e perder 17, 20, 25 anos, quando a tipificação penal para corrupção subiu na pandemia de 10 para 20. Corrupção, dinheiro público roubado da saúde, da educação, 10 a 20 anos. Então, vereadora Laís, eu quero, de antemão, agradecer a gentileza de você ter me cedido a parte nesse debate. Eu gosto muito de debater com você, mas não se trata de querer ou não querer. Eu posso não gostar de você, você pode não gostar de mim. Estamos falando no exemplo, não Pierre e Laís, estou dando um exemplo hipotético. Eu gosto daquela pessoa, não gosto daquela pessoa. Não importa se eu gosto ou não gosto dela. O que importa é o que ela fez. Eu, por exemplo, muitas vezes achei a pena da Lava Jato para vários tipos de crimes, também achei exagerada. Mas existiam crimes de corrupção que deveriam ser punidos. Que deveriam ser punidos por 8, 10, 12 anos, talvez não 100, 150, 80, enfim. Então, dosimetria da pena. Quem rouba tem que pagar, quem picha tem que pagar, quem quebra o patrimônio tem que pagar. Uma coisa é aquele cara que rouba um celular que depois vai ter que dar uma cesta básica. É o direito que nós estamos... E o Rodrigo Marçal falou muito bem. A tipificação penal, ela extrapolou todos os limites do nosso país, Laís, da democracia. Todos os limites. Nós estamos vivendo tempos que nós não temos mais segurança jurídica em nada. É apenas torcedores. É a mesma coisa que eu vejo agora, vou te dar um exemplo bem ridículo, mas é um exemplo importante. A torcida do Atlético foi banida agora. Eu sou coxa. Eu achei que a punição para a torcida do Atlético é um absurdo. Não é porque eu sou coxa que eu vou achar que a punição da torcida dos fanáticos de não entrar no estádio ela é legal. Eu sou coxa, não gosto, até todo mundo sabe. Agora, eu não posso dizer que os fanáticos vão ficar um ano porque tiveram 8, 12 imbecis que brigaram. Então, a gente tem que saber ponderar um pouco mais as coisas. Está virando muita torcida. Está virando muita torcida. Então, com todo respeito também à fala da Ângela, eu, Laís, agradeço a tua parte, mas não concordo. E se a palavra não é anistia, que seja feita então justiça, que é o que nós não temos visto no Brasil. Obrigado, vereadora, pela gentileza. Nada, vereador. Eu gostaria de deixar pontuado que quando a gente estava falando de 2017 na Câmara de Vereadores, primeiro, não era um atentado à democracia, não era uma tentativa de golpe de Estado, o sindicato foi sim punido, e aí é outra história, mas foi punido. Se eles não pagaram, eu não tenho legislação sobre o sindicato. E eu não pedi, e eu não vi ninguém, que eu saiba, pedindo anistia para isso. Ninguém pediu anistia para sindicato, para manifestante, naquele momento. Quando vocês voltam para o meu ponto da legislação que está em tramitação na Câmara Federal, que estabelece a data de 30 de outubro de 2022, qual que é a intenção do estabelecimento dessa data? Algum de vocês aqui é capaz de me explicar qual é a intenção do estabelecimento dessa data de 30 de outubro de 2022 nessa legislação? Que a Câmara Federal quer obstruir a pauta para votar somente ela, para defender a anistia? Não consigo ver um caminho de que isso seja minimamente razoável. Me parece que estão usando os presos de 8 de janeiro de bode expiatório para outra coisa. Isso que me soa. Aos demais vereadores, tanto o vereador Éder quanto o vereador Rodrigo, ambos respeito muito a opinião de todos, mas os dois já falaram aqui. Então, não é uma questão de corte de fala, eu queria deixar isso muito claro, mas ambos já falaram, então eu quero economizar o tempo, temos mais vereadores para discutir, então não é uma questão de que não quero ouvi-los, sempre converso com todos dessa casa e com ambos, e gostaria de finalizar minha fala aqui. Só mais um.
Vereador Pierre, muito breve. Porque Não, você eu já quero fazer um elogio a você, porque, de certa forma, eu acho que o Éder também teve uma coisinha só que eu não concordo com o Éder, que é a questão da discussão da casa. A gente também é importante deixar claro aqui que existia um rito a ser seguido. E aí eu concordo, Éder, que nesse caso a sessão não iria terminar. Então, para fora, pode parecer, e máxima vênia e respeito que tenho e admiração por você, eu acho que nesse caso eu não concordo, porque a vereadora aí tem razão. A sessão ela ia se prolongar, nós tínhamos 4 vereadores inscritos, então é importante também esse posicionamento, por exemplo, que Vossa Excelência depois lá para fora é a imagem da Câmara que dá para uma sensação, falsa sensação de que a sessão iria encerrar às 10 horas da manhã, o que não é verdade, porque tínhamos outros assuntos para discutir. Obrigado, vereadora Laís. Vejam, vereadores, então, para finalizar minha fala aqui, sobrando 5 minutos e cedendo 5 minutos de tempo a essa casa, eu gostaria de lembrar a todos que anistia é impunidade. Anistia é fingir que a gente não liga para a democracia. Anistia é impunidade, e eu vou repetir, anistia é impunidade, sem anistia. Continua em discussão o requerimento. Encerrada a discussão, nós vamos ao encaminhamento. Não, vereador Éder, pois não? Presidente, já foi pedido voto nominal? Ainda não. Eu gostaria de pedir voto nominal. Então, vereadora Wanda, vereador Éder, Vossa Excelência, qual é? Para encaminhar só na sequência, então? Para encaminhar, eu estou inscrito já para pedir o voto nominal também. Então, continuamos em encaminhamento. Para encaminhar, vereador Éder Borges. Muito bem, senhor presidente, já está devidamente discutido. Como a vereadora Laís não me concedeu a parte, eu preciso responder algumas questões aqui da vereadora. Começando pelo final, a observação do Pierre, então eu reformulo aqui, tá? Então, se não fosse essa discussão, a sessão que terminaria, que eu disse que terminaria às 10h30, terminaria no máximo às 11h. Então, teria mais meia hora no máximo. Na verdade, eu não daria isso. Só respondendo, então, para deixar claro, alucinar não é definitivamente o termo adequado para essa Casa de Leis, e também não é o caso do que acontece aqui. Se trago uma discussão como essa, que tantas pessoas, que movimenta a casa, tantas pessoas discutem, e foi subscrita por outros 7 parlamentares, é porque é sim pertinente e é porque o regimento permite. Esse é o foro adequado. A moção é o foro adequado para uma discussão complexa como essa, que não caberia num pequeno ou num grande expediente. Então, eu estou muito tranquilo, estou muito em paz e que estou utilizando muito bem o que é disposto nessa casa para discutirmos coisas relevantes. Umas que são exclusivas do município e outras que são nacionais e dizem respeito ao município, como é o caso dessa. Não faz sentido dizer que aqui alguém defende bandido. Aqui o que defendemos é a proporcionalidade. O que nós defendemos aqui é justiça e, inclusive, eu deixei isso claro, eu citei isso na minha discussão, na minha fala, de que eu não estou defendendo aqui que as pessoas que, de fato, promoveram um quebra-quebra, um vandalismo, que nada tem a ver com um golpe de Estado, tá? Essas pessoas sejam devidamente punidas. Por sinal, as pessoas que são presas já são presas há 2 anos, e penso que foram, sim, devidamente punidas. Agora, quem afirma que é golpe? Onde estão as provas? Onde estão as imagens? As imagens sumiram misteriosamente, como num passe de mágica. Então não tem como explicar isso, vereador da Costa, não tem como defender isso. Então o que nós pedimos aqui como disse o vereador Pierre, razoabilidade. Então é isso, eu encaminho o voto favorável, porque é sim um clamor nacional, se tem uma pesquisa de opinião, como foi dito também, uma coisa é opinião, outra coisa é lei, e de todo modo,
Quem enche as ruas é a nossa bolha. Então, anistia sim, por uma questão de justiça. Não é passar pano para ninguém. E nunca passamos pano para ninguém. Nem eu, nem os políticos que defendem a anistia, nem mesmo os influenciadores digitais desse país. Mas nós estamos clamando aqui, por justiça para essas pessoas, nós estamos clamando por direitos humanos e pela preservação do Estado democrático de direito no nosso país. Voto sim. Obrigado, senhor presidente. Continuamos em encaminhamento para encaminhar vereador João Bétega, segundo vice-líder do Bloco União Agir PMB. Obrigado, senhor presidente. Encaminho o voto favorável em relação a essa moção. E é importante falar algumas questões que muita gente esquece, né? Muita gente esquece aquilo que o Éder Borges comentou, que ele mesmo falou que o Flávio Dino não disponibilizou as imagens, todas as imagens para que fosse averiguado, né, o que aconteceu lá dentro. Muita gente já esqueceu realmente que o Flávio Dino não mostrou as imagens do 8 de janeiro. Tem várias fitas que ninguém nem sabe o teor daquelas imagens. E também é curioso que o vereador Pier trouxe o exemplo aqui desse caso que ocorreu em 2017. Em 2017, aqui nessa Câmara, entrou o PDT, entrou o PT e depredaram a Câmara, agrediram uma vereadora mulher. E no ano passado, a APP Sindicato invadiu a Assembleia Legislativa, quebrou a Assembleia Legislativa, partiu para cima de policiais, depredou aquele patrimônio público, e a professora Ângela do PSOL com certeza vai defender esses baderneiros da APP na fala dela. Afinal, nesse caso, tudo bem depredar patrimônio público. Se alguém da esquerda pode depredar sem ter nenhum tipo de punição. O que a gente pede para esses manifestantes é justiça, uma pena que seja equivalente ao crime que eles cometeram. Quem depredou patrimônio público vai ser punido com isso. E assim como esses baderneiros da esquerda que quebraram a Assembleia têm que ser punidos. Se a gente for analisar, existem diversos casos da esquerda, que eu mesmo mencionei na minha fala aqui, de depredação de patrimônio público. Marcha das Mulheres, que as mulheres depredaram patrimônio público na Praça do Homem Nu. Renato Freitas pichando o supermercado, invadindo a igreja aqui em Curitiba. E qual que foi a punição para essas pessoas? Não foi nenhuma punição. O Renato Freitas impediu um culto religioso, fez uma baderna na igreja, e essa casa foi leniente com o Renato Freitas. Ele pichou um supermercado, e essa casa foi leniente com o Renato Freitas. Então, acredito que é importante que a gente dê a pena condizente para esses baderneiros. Obrigado. Continuamos em encaminhamento para encaminhar a vereadora professora Ângela, vice-líder da oposição. Quero dizer que a direita descobriu uma coisa que a gente vem dizendo há muitos anos, que a justiça pode ser autoritária, né? Então, a gente já fala isso de centenas, até milhares de pessoas que estão encarceradas que nem julgamento tiveram, né? Mas, enfim, agora com vocês a coisa muda, né? Mas, enfim, eu quero encaminhar voto contrário a essa moção, porque o Brasil precisa sair da lista daqueles que não punem golpistas, que não punem os que atentam contra a democracia. Essa página precisa ser virada, por isso nós precisamos, para uma reparação histórica, inclusive, punir os golpistas de hoje. Então, por isso, sem anistia e prisão para todos os golpistas de ontem, de hoje e dos que atentam contra a democracia. Muito obrigado. Voto contrário a essa moção. Continuamos em encaminhamento para encaminhar primeiro vice-líder do PSD-PRD, o presidente da Comissão de Saúde, vereador Sidney Tualdo. Obrigado, senhor presidente. Só rapidamente, como vice-líder, encaminho o voto favorável, mas também quero fazer um destaque aqui à fala do vereador Bétega, que a Câmara foi leniente, nesse sentido, na cassação do vereador Renato Freitas, não porque eu fui o relator do processo, e por 2 oportunidades o vereador Renato Freitas foi cassado. Infelizmente,
o Barroso, lá em Brasília, acabou tomando outra decisão. Só para deixar claro isso para toda a comunidade curitibana, que eu agi com o rigor daquilo que o meu papel como relator fazia naquele momento. Obrigado, senhor presidente, e eu encaminho o voto favorável. Continuamos em encaminhamento. Encerrados os encaminhamentos, vamos à votação do requerimento da vereadora Wanda de Assis, que solicita a votação nominal. Então, vereadores que forem favoráveis à votação nominal do requerimento, permaneçam como estão, contrários, levantem a mão. Aprovada, então, a votação nominal. Presidente, verificação de quórum, por fineza. Vereador Éder, nós vamos fazer a votação nominal, acredito que já vai ser suficiente. Tem 20, né? Então, nós vamos passar direto à votação do requerimento. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos. 21 votos sim, 4 votos não. Aprovado o requerimento de moção de apoio.